Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nessa noite de hoje? Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, não era eu que era para estar pregando hoje, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, às vezes nós olhamos muito para o homem, mas só que a nossa importância não é a presença do homem, mas a presença do Espírito Santo. E se o Senhor está na casa, então você já tem tudo o que precisa nessa noite de hoje. Meus irmãos, como é início de campanha, que ele está ministrando o tema 2 Coríntios, capítulo 3. O versículo do tema é o 3, mas vou estar iniciando a partir do verso 1, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 1. Desde já quero agradecer a vida do pastor Rando, a vida dos pastores que estão aqui, a vida de cada um que está aqui nessa noite de hoje. Irmão, se você não está fazendo essa campanha, faça porque Deus Ele é fiel para cumprir, irmãos. Eu já fiz essa campanha, carta para Deus, eu já vi Deus responder através dessa carta. Porque quando nós escrevemos algo para Deus, é um método de oração também. É um método de nós oferecer. Então, irmão, escreva a tua carta, apresenta do Senhor e coloca aqui na frente. Porque a oração que foi feita nessas cartas, o Senhor estava abençoando. E se você crer, você vai sair daqui de posse de vitória. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera eu. Glória a Jesus. Irmão, se tiver algum irmão do seu lado, uma irmã do seu lado sem Bíblia, se achega até ele, se achega até ela, para poder meditar na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Pode se assentar glorificando o Senhor com as palmas, que engrandece o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 3, ele vai dizer: porventura, começamos outra vez a levar-nos a nós mesmos, ou necessitamos de alguns de carta de recomendação? Por que Paulo ele vai dizer isso? Porque Paulo vai entender que nós não precisamos ser reconhecidos, nós não precisamos ser recomendados, mas nós, pelo contrário, já somos recomendados através de Cristo. Por quê? Porque Jesus ele nos transformou, Jesus ele nos libertou, Jesus ele nos transformou. Para quê? Para servir a Ele, para que através dele a sua glória pudesse manifestar em nós. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que Paulo era perseguidor da igreja, mas no capítulo 9 de Atos, quando ele tem um encontro com Jesus, ele indo até Damasco, na perda da cidade, uma luz resplandece sobre ele. Paulo estava em cima do cavalo, e a Bíblia diz que ele cai, e quando ele cai, o texto vai dizer
igreja. Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Mas só que o interessante é que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele vai dizer: Senhor, o que tu quer de mim? Paulo estava indo perseguir a igreja do Senhor em Damasco, mas quando Jesus teve encontro com ele, ele disse: Senhor, o que tu quer de mim? O que o Senhor quer do teu servo? O homem que estava indo perseguir a igreja estava entrando diferente na cidade de Damasco. Naquele momento o Senhor estava formando uma carta viva. E nessa noite Jesus quer formar eu e você carta viva. Mas não uma carta que é escrita pela mão do homem, mas uma carta que é escrita pela mão de Deus. E coisa diferente é quando é Deus que escreve uma carta. Irmão, você pode ver quando é o homem que levanta, não permanece. Quando é o homem que faz alguma coisa, não permanece. Mas quando é Cristo que faz a obra, ela permanece. Permanece de pé, permanece viva, permanece eficaz. Irmão, você tem um segredo para você permanecer de pé? Permaneça em Cristo. Você quer viver novo de Deus? Permanece em Cristo. Você quer que a obra de Deus seja concluída na tua vida? Permaneça em Cristo. Em Cristo. A Bíblia vai dizer: o pensamento que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Entenda, Paulo perseguidor da igreja, mas Jesus olhou para ele e disse: vaso escolhido. Irmão, pode olhar para mim, olhar para você e não dá nada. Mas se o Senhor olhar para mim, para você achar graça, é o suficiente. Rosinha, quando Paulo teve encontro com Deus, quando Paulo teve encontro com Jesus, ele entrou na cidade de Damasco diferente. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor vai aparecer para Ananias, e ele vai dizer: Ananias, vai até a rua chamada direita, entra na casa de um por nome Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo da cidade de Tarso, a qual eu quero que você estenda a tua mão para ele ser curado da sua cegueira. O texto diz que Ananias vai dizer: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, há muitos ouvi acerca desse homem, para que perseguir a igreja de Deus. Mas só que eu tenho uma coisa: o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: vai. Eu não quero a sua opinião, vai. Não é do teu jeito, vai. Por que, Senhor? Porque este é um vaso escolhido. Irmão, o texto não diz, mas eu como pregador entendo que antes de Paulo ter encontro com Jesus, quem fazia na vida dele era o Tiago. Mas quando ele teve encontro com Jesus, quem começou a fazer a obra foi Cristo. Irmão, entenda, cada um que está aqui nessa noite de hoje é como uma carta que não tem nada, mas quando tu encontra com Jesus, Jesus começa a fazer a obra, Jesus começa a escrever. Se antes Satanás escreveu morte, quando teve encontro com Jesus, então o Senhor escreveu vida. Quando antes a sua carta estava escrita petição, o Senhor escreveu abundância. Por quê? Porque a última palavra ela veio de Deus. Como exemplo, igreja, que Deus é quem tem que escrever a carta. João, Deus
Satanás foi instrumento de Deus para Deus poder honrar a vida de Jó. Quando Jó pensou que tudo estava perdido, Deus ele aparece à igreja. Onde estava tu quando eu fiz a terra? Me mantenha nessa noite de hoje. Por mais que tudo esteja acontecendo errado na tua vida, Deus ele não perdeu o controle. A caneta está na mão de Deus. A caneta está na mão de Deus. Ai, mas se você não beber, porque você não entender. O tema é carta para Deus. Mas carta não é carta se não tiver conteúdo. Hoje estamos vendo aqui porque as pessoas querem escrever a sua própria vida. As pessoas querem tomar a frente. Não, eu não quero que o Senhor tenha para mim. Eu quero fazer como eu quero, do meu jeito. Eu não quero que o Senhor me levante, porque eu quero continuar da maneira como eu estou. Mas só que a caneta não está na tua mão. A caneta está na mão do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso, que é um exemplo. O Senhor apareceu para a gente e disse: aí então eu te fiz formar no meio da tua mãe, eu te escolhi, te separei. Mas nasceste por um profeta. É Deus olhando para a gente e dizendo: deixa. Não adianta você querer ser sacerdote. Não adianta você dizer que é menino. Por quê? Porque eu já escrevi como vai ser a tua vida. Eu já escrevi como vai ser. Eu já te designei, já te separei. Já estava achando que Deus perdeu o controle. Mas só que o Senhor aparece, quando Deus aparece, Jó vai dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora ativem os meus olhos. Irmão, pensa comigo. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, Cristo, mas na tribulação de Jó, eu imagino Jó vendo a mão de Deus escrevendo, a mão de Deus trabalhando. O problema é que Jó não sabia o trabalhar de Deus, mas quando Deus revelou, aí já entendeu: é o Senhor trabalhando, é o Senhor fazendo, é o Senhor determinando. Aí Jó vai dizer em Jó 42 vezes: pense eu, que tudo pode e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Irmão, só estou começando, dá glória. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai mostrar que o crente não precisa de recomendação. O crente não precisa ser recomendado. Basta Cristo recomendar. Eu imagino a igreja olhando para a dizendo: por que esse Paulo agora está pregando o evangelho? Por que esse Paulo está dizendo perseguindo agora está pregando? É porque Deus não precisa de recomendação de homem. Quando Deus ele pega, ele tira de uma maçã de pecado e coloca em cima do altar. Quando Deus ele quer, ele tira da porta e coloca no altar. Quando Deus ele quer, ele tira do altar e coloca na porta. Porque ele é Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: nós não precisamos de recomendação. E ele vai dizer: vós sois a nossa carta. Por quê? Porque essa carta, ela está preenchida. Esta carta tem conteúdo. E qual é o conteúdo dessa carta? É sobre Jesus Cristo. Irmão, quando Jesus olhou para os apóstolos e disse: ide, ele não disse ide falando o nome do pastor Evandro, ide pregando o pastor Adriano, ide pregando o diácono Antônio, não, ide pregando o evangelho a toda criatura. Não entenda, a carta de Deus ela tem conteúdo. E qual é o conteúdo? É Jesus Cristo. Por isso que tem vezes que tem ministério frustrado, porque o foco não é Jesus Cristo. Por isso que tem gente que ouve e nada acontece, porque o foco não é Jesus Cristo. Por isso que tem gente que vive frustrado na igreja. Por quê? Porque o foco não é Jesus Cristo.
manifesta que vós sois a carta de Cristo, ministrada por Deus por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Por que Paulo estava dizendo isso? Paulo estava fazendo uma referência à lei. Antes, a palavra de Deus estava gravada em pedras, nos 10 mandamentos. Mas quando Paulo vai escrever que nós somos a carta de Cristo, ele vai dizer que quem escreve a tinta que é usada não é mais de pedra, mas é no coração. E a tinta que é usada é o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é: tu quer ser servo de Deus, o Espírito Santo tem que escrever mais cedo. Você quer ser homem de Deus, o Espírito Santo tem que fazer mais cedo. Você quer ser mulher de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que escrever em você. O salmista vai dizer no Salmo 19: como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. O salmista vai dizer: eu guardei a tua palavra, eu escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Paulo, quando está escrevendo, ele está dizendo: vocês carregam a essência. Irmão, cada um que está aqui carrega uma essência. E que essência é essa? É o óleo precioso. E que óleo precioso é esse? É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Sem o Espírito Santo, você não consegue ver a porta aberta. Sem o Espírito Santo, você não consegue ver Deus agir. Sabe por quê, Tiago Antônio? Porque a Bíblia me mostra que o Espírito Santo, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. Seu Espírito Santo não tem bênção, seu Espírito Santo não tem porta aberta, seu Espírito Santo não vê fogo descer do céu, seu Espírito Santo não tem guerra. Por quê? Porque é ele que intercede por nós. Olha para o irmão que está falando e diz para ele: que tipo de carta você é? Você é a carta que é escrita por homens, ou você é a carta que é escrita para Deus? Você é a carta que é escrita pelo diabo, ou você é a carta escrita por Deus? Xaramando, ramaia, xaramando, recamaia, aramando, ramaia, e você tem que ser uma carta escrita por Deus. Judas desceu, o diabo se apoderou dele, e o final dele foi perdição. Irmão, José poderia ter pecado errado, mas só que a vida dele estava na direção de Deus. Irmão, quer um exemplo mais lindo que a vida de José? Antes mesmo de José ir para o Egito, José já estava revelando a ele o que ele seria mais na frente. Em outras palavras, Jesus já estava escrevendo aquilo que ele seria na terra do Egito. Irmão, você é carta de Cristo. Irmão, a carta, ela tem uma função muito importante. Não é que nem hoje em dia que eu só pego o celular e envio. Não. A carta, ela tem algo muito importante nela. Qual é a coisa importante? É que além do controle, ela tem um selo. E como uma carta tem um selo, não é qualquer um que abre. Quer um exemplo? Quando o rei, ele sela uma carta, não é qualquer um que mexe, porque está lá, é selado pelo rei. Irmão, o exemplo é Neemias. O rei Artaxerxes olhava a Deus: Neemias, eu vou te dar uma carta. Que carta é essa? Carta de autorização, até você vai poder fazer a obra em Jerusalém. Se Neemias não tem carta, Neemias não faz obra. O rei Ciro, para que Naamã fosse curado, enviou uma carta para o rei de Israel, para que Naamã pudesse chegar. Agora entenda, como nós pregamos, nós pensamos que nós é Naamã, é preso, mas é curado. Muitas vezes eu e vocês olham para o texto e acham que nós é Neemias que comprou a obra. Mas só que aquele irmão que nós não é Neemias e nem Naamã, nem o rei Ciro, mas é a carta.
nós somos essa carta. Até Cristo no Senhor. Por isso, irmão, que a maior pregação não é estar em cima de um altar, mas é quando olham para a minha vida lá fora. Porque quando olham para mim, estão lendo o que está escrito lá. Está vendo se é Jesus que é dono da minha vida. Está vendo se eu faço o meu jeito ou do jeito dele. Vê se eu faço a vontade do diabo ou se eu faço a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar que nós somos capa de Cristo. No versículo 4 ele vai dizer: ele é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, sabe por que você está na igreja? É porque Cristo ele é a tua licença. Cristo ele é o centro do teu conteúdo. Sabe por que você está de pé? Porque Cristo é o teu conteúdo. Sabe por que você ainda não morreu? Porque Cristo é o centro do teu conteúdo. Ele é o centro. E não era para ele você estar morto, mas Jesus nos deu vida. Sabe por quê? Porque ele veio com a borracha santa, a borracha do céu, para apagar aquilo que o diabo escreveu e começou a escrever coisa nova. Que é um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, o texto diz que ela estava enganada pela medicina há 12 anos. Mas quando ela tocou, quando ela colocou Cristo no centro, enquanto os médicos diziam você vai morrer nessa doença, quando Cristo virou centro daquela mulher, ela foi curada na hora. Irmão, quando Lázaro morreu, Marta e Maria achou que ia ficar morto e que não tinha mais gente, mas quando Jesus chegou, ele mudou o quadro, ele mudou a história, ele escreveu tudo de novo. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo está dizendo: quantos temos tal confiança em Deus em pregar, em profetizar, ele vai por Cristo, irmão. Irmão, se você leva é por causa de Cristo, se você profetiza é por causa dele, porque se Deus quiser fechar o céu, ninguém mais faz o céu se abrir, é só ele que tem a chave. Jesus mesmo disse para a igreja de Filadélfia: eu sou a raiz de Davi, que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. É por Cristo. Paulo estava dizendo no versículo 5: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Paulo está dizendo: você não era capaz, mas Deus te fez capaz de ser um ministro do Novo Testamento, de pregar a palavra, de carregar a presença, irmão. Pensa que é de qualquer maneira que carrega a presença, não é. Pensa que é qualquer que sobe no altar e prega, não é. Se Deus não capacitar, não faz nada. Se Deus não capacitar, não sai nada. Se Deus não capacitar, o que é que Ele tem para oferecer? Nada. Por isso que Paulo vai comprar uma carta, porque nessa carta Cristo é o centro. E nossa campanha é uma carta para Deus. Nessa noite Deus não queira só escrever uma carta para Deus, mas queira ser uma carta de Deus para o mundo. E não uma carta, ela não fala de si mesma, ela fala daquele que escreveu ela. Irmão, eu vou ser a carta de Cristo para fazer a diferença. Amém, igreja? Se coloca de pé para nós adorarmos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero ouvir o eu não sei de louvar, mas Deus é fiel. Irmão, nessa noite, se você, através dessa palavra, percebeu que Cristo não está escrevendo em você, hoje é dia, hoje é noite, do Senhor escrever uma nova história. Hoje é noite, do Senhor fazer tudo novo, irmão. Porque Deus ele não tem qualquer coisa, ele tem coisa boa, coisa grande.
Coisas grandes, filho, que você não sabe o que Deus tem preparado para mim e para você. Tem gente que se contenta com pouco, mas Deus tem muito. Tem gente que se contenta com miséria, mas Deus ele tem abundância. Ele tem abundância. Aquilo que você não pode ter, ele tem para nos dar. Amém, igreja? Pode sentar. Irmão, que você desce o relevo comigo em nome de Jesus. Pode dar daí em nome de Jesus. Glória a Jesus. Com os nossos pais da fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Escute, quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quanto um gigante ele derrubou. Que aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu. Xaramanta, ramalha, reclamando, olha a folha para você, não dá nada para você, mas Jesus ele achei valeu. Xaramanta, ramalha, pode te apontar, mas o Senhor, Ele te escolheu. Mas deixe vir, reclamando, ramalha, paragando, ramalha, paragando, reclamando, Cristo vem aqui, paragando, xaramando, Deus manda dizer para você, xaramando, paragando, pode ninguém dar valor para você, mas eu achei valor, pode ser rejeitado, mas isso é mentira. Da parte do Senhor para a tua vida, para a sua Ele estará lá. Quando você servir, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Jesus sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir na memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. Veja Jesus, xaramando ramalha, reclamando ramalha, veja Jesus, não posso na rosinha, xaramando ramalha, reclamando ramalha, xaramando ramalha, reclamando assim, quem aplaudiria Moisés? É que a gente gosta de pegar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é que importa. A história pouco se interessa em saber. Mas Deus te vi, quando você bateu na porta. Eu existi e ninguém queria atender, mas Deus estava escrevendo.
Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não vou saber, Jesus sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até subir a memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. O momento pode até subir a memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. Tua história. Bem-vindo você com as palmas. Irmão, você pode ser até desprezado na terra, mas só que os seus pés na sua palma, você é uma carta viva, uma carta de Cristo. Ninguém dava nada na vida de Pedro, mas o Senhor pegou ele e fez dele um canavete de alma. E não pode ter certeza, se o homem não te dá valer, ao pesar do sangue ele te dá. Amém, igreja? As palmas agradecem ao Santo Cristo, Jesus.